Julho de 1945. O mundo estava em um estado de turbulência e incerteza. O mundo estava em guerra. As batalhas se intensificavam em todos os frontes, e a humanidade enfrentava um dos períodos mais sombrios de sua história. O cruzador da Marinha dos Estados Unidos, USS Indianapolis, embarcou em uma missão ultra-secreta. Esta missão era tão confidencial que apenas um punhado de pessoas sabia de sua verdadeira natureza. Seu destino, a ilha de Tinian, no Pacífico, uma pequena ilha que se tornaria o epicentro de um evento que mudaria o mundo. Sua carga urânio enriquecido e outros componentes para o Little Boy, a bomba atômica destinada a Hiroshima. Estes materiais eram cruciais para o desenvolvimento da arma mais devastadora já criada. A tripulação, ignorante do potencial mortal que carregava, navegava em direção ao seu destino. Eles não sabiam que estavam transportando a chave para um poder destrutivo inimaginável. O sucesso de sua missão alteraria para sempre o curso da história. A explosão em Hiroshima marcaria o início de uma nova era, a era nuclear, e também selaria seu trágico destino. Poucos dias após entregar sua carga, o USS Indianapolis foi afundado por um submarino japonês, resultando em uma das maiores tragédias navais da história dos Estados Unidos. O USS Indianapolis era um cruzador pesado da classe Portland, um titã do mar. Este navio de guerra imponente era conhecido por sua força e resistência, navegando com orgulho pelos oceanos durante a Segunda Guerra Mundial. Comissionado em 1932, ele tinha visto sua cota de batalhas no Teatro do Pacífico. Desde o início, o Indianapolis desempenhou um papel crucial em várias operações navais, enfrentando inimigos com bravura e determinação. Sua tripulação, endurecida pela guerra, não estava preparada para os horrores que os aguardavam. Esses marinheiros, que já haviam enfrentado tantos desafios, estavam prestes a encarar um dos momentos mais sombrios da história naval. O Indianapolis havia sobrevivido às batalhas de Iwo Jima e Okinawa. Essas batalhas ferozes testaram os limites do navio e de sua tripulação, mas eles sempre emergiram vitoriosos, prontos para a próxima missão. Ele havia emergido machucado, mas não quebrado. Cada cicatriz no casco do navio contava uma história de coragem e sacrifício, lembrando a todos da resiliência do Indianapolis. Agora, ele estava encarregado dessa missão ultra-secreta. Uma missão tão crítica que poucos sabiam de sua verdadeira natureza, carregando um fardo que poderia mudar o curso da guerra. Mal sabia sua tripulação, seu próximo encontro seria o último. O destino do Indianapolis estava selado, e os eventos que se seguiriam ficariam gravados para sempre na memória daqueles que sobreviveram. A noite de 30 de julho de 1945. O Indianapolis, tendo entregue com sucesso sua carga mortal, navegava sozinho pelo Mar das Filipinas. A vastidão do Pacífico oferecia pouco conforto. Logo após a meia-noite, o desastre aconteceu. O submarino japonês Mi-58, comandado por Mochitsura Hashimoto, avistou o Indianapolis em seu radar. 2 torpedos cortaram a noite, atingindo o lado estibordo do cruzador. O impacto foi catastrófico. O caos tomou conta do navio, incêndios furiosos ficaram fora de controle. O Indianapolis, mortalmente ferido, começou a afundar rapidamente. A ordem para abandonar o navio chegou tarde demais para muitos. Marinheiros foram jogados contra anteparas ou presos abaixo do convés. Em 12 minutos, o Indianapolis desapareceu sob as ondas, levando consigo quase 300 homens. Cerca de 900 conseguiram escapar para o mar implacável. Mal sabiam eles, seu calvário estava apenas começando. Um mar de sofrimento. A luta pela sobrevivência começa. Os sobreviventes, muitos feridos e em choque, agarraram-se a destroços e balsas salva-vidas. Eles enfrentaram uma luta assustadora pela sobrevivência. O mar era vasto e implacável. Seus coletes salva-vidas ofereciam pouca proteção contra os elementos. Exposição,
desidratação e fome se instalaram. A esperança começou a diminuir a cada hora que passava. O terror invisível, tubarões na água. Como se sua situação não fosse terrível o suficiente, um novo horror emergiu das profundezas tubarões. Atraídos pelo cheiro de sangue e pela agitação de homens desesperados, os tubarões oceânicos de pontas brancas começaram a circular. Os ataques eram frequentes e brutais. Os tubarões, predadores implacáveis, adicionaram uma dimensão aterrorizante à aprovação dos sobreviventes. Alucinações e esperança, o sol cruel e a desidratação. Dias se transformavam em noites, o sol implacável batia nos sobreviventes, a desidratação se instalou, levando a alucinações e delírio. Muitos sucumbiram aos elementos, seus corpos, devastados pelo mar, foram reivindicados pelas profundezas. No entanto, em meio ao desespero, lampejos de esperança permaneceram. Homens compartilhavam suas escassas rações, oferecendo conforto e apoio uns aos outros. A vontade de viver, por mais fraca que fosse, recusava-se a ser extinta. Dias de desespero, o resgate parecia impossível. Dias se transformavam em uma eternidade. Os sobreviventes se agarravam à vida, suas esperanças diminuindo a cada hora que passava. O resgate parecia um sonho impossível. A vastidão do oceano zombava de sua situação. A marinha, inconsciente do destino do Indianápolis, continuou o esforço de guerra. Os homens do Indianápolis pareciam destinados a serem vítimas esquecidas de uma tragédia esquecida. Um vislumbre no horizonte. O Cecil J. Doyle aparece. No quarto dia, um milagre aconteceu. Um voo de patrulha de rotina do tenente Wilbur C. Gwynn e sua tripulação, a bordo de um bombardeiro PV-1 Ventura, avistou uma mancha de óleo. Investigando mais a fundo, eles viram os sobreviventes dispersos. Gwynn imediatamente pediu ajuda pelo rádio. O contra-torpedeiro de escolta USS Cecil J. Doyle, comandado pelo tenente-comandante W. Graham Claytor Jr., respondeu ao pedido de socorro. O rescaldo justiça ou bode expiatório? A questão permanece até hoje. O Cecil J. Doyle tirou 317 sobreviventes da água, um ato heróico em meio ao caos. A provação havia terminado, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, eram profundas. Os sobreviventes enfrentaram um longo caminho de recuperação. O afundamento do Indianápolis tornou-se um dos desastres navais mais mortais da história do Zimbábue, com um impacto duradouro na marinha e nas famílias dos marinheiros. O capitão McVeigh, embora inocentado de negligência por um tribunal de inquérito, enfrentou o escrutínio público. Sua vida nunca mais foi a mesma. Muitos o culparam pela tragédia, alimentados por manchetes sensacionalistas e protestos públicos. A pressão era imensa. Ele foi submetido à corte marcial, condenado por colocar seu navio em perigo ao não navegar em zigue-zague e destituído de seu posto. A decisão foi controversa e muitos acreditam que ele foi usado como bode expiatório para desviar a atenção de falhas maiores na cadeia de comando. Epílogo. Lembrando o Indianápolis. A história do USS Indianápolis serve como um lembrete severo do custo humano da guerra. É uma história de coragem, resiliência e o poder duradouro do espírito humano. Os sobreviventes, assombrados por suas experiências, lutaram por décadas para limpar o nome do capitão McVeigh. Em 1998, o Congresso aprovou uma resolução exonerando-o. A memória do Indianápolis e de sua tripulação permanece viva, um testemunho de seu sacrifício e um chamado à lembrança.